Você aproveitou as oportunidades que o mercado cambial proporcionou essa semana? Pergunte isso a você, iniciando o nosso After de Mercado, edição semanal, porque é uma pergunta que dificilmente você se faz. Numa semana onde o dólar se desvalorizou no mercado global, no Brasil o real brasileiro teve um certo espaço. Nós registramos a entrada de capital estrangeiro, capital esse que aposta mais do que o investidor, o trader, o player local. Quem seria esse player local? Bancos e instituições financeiras principalmente, que não apostam ainda no real brasileiro, pelo menos nessa semana essa foi a leitura. No entanto, lá fora, alguns fatores potencializaram essa entrada de capital estrangeiro. Registramos até terça-feira dessa semana o ingresso de 10 bilhões de reais via B3, via Bolsa Brasileira. Mas o que tem culminado essa mudança, esse início de comportamento do investidor institucional? Bom, nós tivemos na fala de Trump, após a sua posse, um discurso mais moderado. Nós já falamos isso aqui, eu não quero chover no molhado. Mas o fato é que informações, posicionamentos dados por Trump no quesito a flexibilidade de crédito para a indústria, o que favorece na redução de todo um processo inflacionário por lá, um tom mais moderado na taxação de produtos, o que também é interessante para o quesito moderação, menos estresse, menos aversão a risco, seguido de um payroll que indicou uma economia aquecida, sabemos disso, uma taxa de desemprego que desacelerou. No entanto, dados ligados ao CPI, Índice de Preço ao Consumidor, e ao IPP, Índice de Preço ao Produtor, que nos deram uma janela futura de meses ou semanas de uma maior moderação. Isso trouxe um apetite ao risco esse que deslocou o investidor estrangeiro que alocava o seu capital nos Estados Unidos para economias emergentes, em especial o real. Por que o real brasileiro? Porque o real brasileiro foi a moeda que mais se desvalorizou em 2024. Esse número chegou quase a 30% de desvalorização. Então, apesar do risco, e aí isso envolve o local, já vou entrar nesse assunto, apesar desse risco, o que nós temos? Um spread, uma margem de rentabilidade que compensa a movimentação de carry trade, de carrego. Nós temos no mercado internacional, nos Estados Unidos, o entendimento do mercado de que o Banco Central por lá, o Fed, pode cortar os juros diante desse tom mais moderado de Trump, quando no contexto local, um Banco Central brasileiro que, para corrigir distorções do fiscal e de gastos do governo, ele tem que aumentar a taxa de juros. Esse comportamento de queda de juros nos Estados Unidos e alta aqui no Brasil incentiva o carry trade. Eu tomo dinheiro lá fora a juros menores e aporto no Brasil, que vem oferecendo um juros maior. Então, essa movimentação culminou nessa realização semanal no câmbio local. Iniciamos a semana com uma taxa de 6,08 a 6,13 e estamos fechando agora com o spot, uma taxa seca de R$ 5,88. O mercado aqui testou até uma mínima aqui de 5,86, 5,86,90 aproximadamente. Pois bem, e aqui a gente fica diante de um cenário bem interessante. Suporte desta resistência se esse volume de negócios de contratos vendidos não tiver intensidade para romper essa barreira aqui entre R$ 5,88 e R$ 5,87. Se não tiver volume de venda, ele testa e volta a subir. E aí R$ 5,90, R$ 5,92 seriam os cenários para fechamento. A exemplo do que aconteceu no pregão de quarta e quinta-feira. Ok? Até aqui sem novidade. Mas quando a gente começa a enxergar essa movimentação, nos chama a atenção. O que está atrapalhando ainda o Brasil é o próprio Brasil. A gestão executiva, o governo, tem na comunicação o seu maior adversário, uma dificuldade enorme do governo se comunicar com o mercado. Recentemente, o assunto que envolvia a movimentação no preço dos alimentos ganhou as manchetes locais e a reação do mercado não foi positiva. O mercado entendeu, na fala de alguns ministros, uma falta de clareza, e diante da falta de clareza o risco prevalece. Bom, diante desse cenário o governo voltou atrás
na fala solta sobre o assunto de preços dos alimentos, o mercado questionou, né, como se o preço dos alimentos fosse possível de ser controlado numa simples canetada. Não é assim. Todos sabemos que nós temos a lei da oferta e da demanda e essas duas forças que regem os preços dos alimentos e de qualquer ativo. Pois bem, diante desse contexto, o Brasil ele continua gastando demais, ele continua com uma desancoragem fiscal e sem uma projeção de como resolver essa equação. Quando ele tenta se comunicar com qualquer outro assunto ligado a isso ou de forma indireta ligado à economia brasileira, o resultado é uma tragédia. Então, o que a gente pode trazer para vocês é que poderíamos estar surfando um momento de um câmbio até mais descomprimido, até mais barato. No entanto, apesar desse incentivo vir do exterior, apesar do capital de risco olhar para o Brasil e querer comprar uma ação brasileira, de uma empresa brasileira, entendendo que o valuation faz sentido, que a moeda brasileira, o real, se desvalorizou demais e isso potencializa o ingresso de capital estrangeiro na moeda brasileira. Apesar disso tudo, o Brasil não faz por si aquilo que ele deveria fazer. E quando isso acontece, o mercado cai, mas não cai com tanto volume. E o volume consolida uma tendência. Então, nós estamos sim em tendência de queda, porque obviamente o câmbio spot hoje ele opera bem abaixo do seu preço de equilíbrio, que está aqui na faixa de R$6. Por ele estar abaixo desse preço, ele está em tendência de baixa. Mas a gente coloca uma ressalva e diz que esse movimento pode ser uma queda de curto prazo, justamente pelo fato de o governo não fazer a sua parte e o risco aqui no Brasil ainda se manter elevado. Tá bom? Esse rompimento de 5,86 projetaria um novo contexto de queda até um próximo suporte ali em torno de R$ 6,76 para a taxa spot. A gente não vai cravar essa movimentação porque o Brasil ainda depende dele mesmo para que essa atratividade de capital estrangeiro se consolide nesse fluxo do mercado internacional para dentro do Brasil. No entanto, pelo menos por parte dos players globais, há esse desejo, há esse anseio quando esses investidores internacionais olham para a economia brasileira, olham para o real, olham para as empresas listadas em bolsa e vê sim oportunidades de ganhos. O que a gente precisa é ajustar esse risco e para que isso aconteça, a resposta está totalmente nas mãos da atual gestão executiva, vulgo governo. Ok? Então a gente deixa aqui a nossa recomendação de oportunidade. Deixo a minha pergunta para vocês. Vocês aproveitaram a oportunidade dessa semana? Ou vocês estão torcendo, achando que semana que vem a gente vai reviver uma queda semelhante à que a gente está presenciando aqui ao longo dessa semana? Cuidado, porque até o momento esse movimento indica ser um movimento de curto prazo, uma movimentação de oportunidade para importadores e para viajantes. Ok? Eu fico por aqui desejando a todos um final de semana maravilhoso, que Deus abençoe vocês e até o conteúdo de semana que vem. Advance de corretora, onde o câmbio não é a mesma coisa.